Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa Biorevisão Enem 2024. Discutiremos hoje um assunto de extrema relevância. De 2010 a 2024, já caíram cerca de 36 questões, demonstrando pra gente que esse assunto é de extrema relevância. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, Biorevisão Enem 2024 de Biotecnologia, especialmente para você. Vamos lá? Ok, Biorevisão Enem 2024. A dinâmica dessas aulas de revisão que faremos com vocês até o Enem é exatamente explorar aqueles tópicos da biologia que são mais incidentes na prova. Hoje nós veremos uma revisão de 7 questões escolhidas a dedo sobre o que mais caiu no Enem em biotecnologia de 2010 a 2024. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que essas 7 questões analisadas direitinho irão te proporcionar uma base fundamental para responder qualquer questão de biotecnologia na prova. Quer ver só? Vamos então para a resolução da questão número 1. Não esqueça de passar na descrição do vídeo e baixar a lista de exercício em PDF para que você possa acompanhar conosco aqui a sua resolução. Beleza? Questão 1, Enem PPL 2022. Olha só. Uma intervenção no meio ambiente tem inquietado muitos pesquisadores que consideram um risco reviver uma espécie extinta. Os envolvidos são os mamutes, paquidermes peludos extintos há milhares de anos. Em cadáveres de mamutes recuperados de locais como a Sibéria, estão sendo conduzidas buscas por células somáticas com núcleos viáveis para posteriormente ser tentada a sua inserção em zigotos anucleados de elefantes. Ora, o que ele descreve na questão para a gente aí é especificamente um processo de clonagem. Mas olha só, ele está se referindo em conseguir um núcleo somático, um núcleo que forma o corpo, um núcleo de qualquer tecido de um mamute que seja viável para transferi-lo, ok, para um zigoto anucleado de elefante. Ou seja, esse zigoto terá o seu núcleo retirado e implantado nele um núcleo específico do mamute para se conseguir com isso clonar esse animal extinto. E aí, olha só, o método citado é denominado clonagem embrionária. Por quê? Permite a criação de híbridos? Não. Híbridos resultam de cruzamentos que ocorrem de maneira intraespecífica ou de maneira interespecífica. O que quer dizer isso, professor? Digamos que eu pegue uma cadela fila e cruze ela com um cachorro pastor alemão. Eles são de raças diferentes, ok? Mas são organismos de mesma espécie. Então eu vou ter como resultante um indivíduo híbrido intraespecífico, porque resultou do cruzamento entre raças diferentes. Interespecíficos é quando você cruza indivíduos que são de espécies diferentes, mas que são capazes de produzir híbridos viáveis, como por exemplo o cruzamento de leão com tigre, que produz o ligre, ok? Depende da reprodução assistida? Não. A reprodução assistida envolve o cultivo e inserção de embriões em mães naturais, barrigas de aluguel. Isso é em que consiste a reprodução assistida. Leva à formação de uma nova espécie? Claro que não. A clonagem não leva à formação de uma nova espécie, até porque o clone é um indivíduo geneticamente idêntico ao parental que lhe deu origem, beleza? Está associado com a transferência de gene entre espécies. Ora,
Transferências de genes entre espécies distintas é chamado de transgenia. O que é que você tem aí? Você tem a formação de transgênico. E o que é um transgênico? Exemplo, eu pego o código genético da insulina humana, implanto esse código genético em bactérias e essas bactérias passam a ser produtoras de insulina humana que eu irei isolar e utilizar no tratamento de pessoas que sofrem de diabetes e que sejam insulino dependentes. Beleza? A bactéria possui uma sequência genética que não pertence a ela, pertence a uma outra espécie, caracterizando assim uma bactéria transgênica. Beleza? Na letra E, gera embriões cromossomicamente idênticos ao parental? Claro que sim, já que eu estou fazendo a formação de um clone. E qual a técnica utilizada para se formar um clone? Olha só. Aqui eu tenho uma célulazinha nucleada. Essa célula é uma célula somática, é uma célula diploide, retirada de qualquer tecido, de qualquer organismo vivo. Pego então agora um óvulo específico, que é uma célula N. Esse óvulo aqui, observe que ele tem núcleo. O que é que eu faço? Eu retiro esse núcleo deste óvulo, tendo agora um óvulo anucleado, e faço a transferência do núcleo somático, ok, para este óvulo, produzindo assim um zigoto artificial por transferência nuclear. Essa é a técnica específica utilizada no processo de clonagem. Você percebeu quanta coisa nós revisamos de biotecnologia na questão 1? Vamos ver agora a questão de número 2. Olha só, do PPL 2011, estudos mostram que através de terapia gênica é possível alterar a composição e aumentar a resistência dos músculos. Nos músculos normais, quando há necessidade de reparos, as células satélite são atraídas por sinais químicos emitidos pela lesão. Se reproduzem e se fundem às fibras musculares, aumentando assim o seu volume. O mecanismo é regulado pela miostatina, uma proteína que ordena que as células satélite parem de se reproduzir. Ok? Para evitar exatamente que as mesmas, na recuperação das lesões, acumulem-se num absurdo excesso que não seria legal para a estrutura muscular. Beleza? Uma técnica de terapia gênica consistindo na injeção de um gene que codifica uma proteína capaz de bloquear a ação da miostatina na fibra muscular provocaria. Olha só, a miostatina é a enzima, a proteína específica, aliás, que ordena que as células satélites parem de reproduzir, ou seja, controlam o mecanismo de multiplicação destas células, fazendo com que a recuperação da lesão ocorra dentro de uma base de normalidade. Beleza? Se eu então pego um gene, dou uma injeção de um gene, tá, que codifica uma proteína capaz de bloquear a ação da miostatina, você concorda comigo que as células satélites vão perder o seu controle de multiplicação e vão, consequentemente, se multiplicar de forma exacerbada? E aí, olha só, na letra A, maior proliferação de células satélites. Eu irei provocar com isso a maior proliferação de células satélites? Claro que sim. E fibras musculares? Claro que não. As fibras musculares, elas não se dividem, elas não se multiplicam no indivíduo adulto, porque são células de altíssima especialização. São células, como a gente chama, células estacionadas em G0. Elas não fazem aquela etapa da intérfase G1, SI, G2, caracterizando a duplicação de seu material genético para que a célula possa se dividir. Isso não acontece nessas células musculares. Show de bola? Menor produção de células satélite, não precisa nem ler o resto, porque eu vou aumentar a proliferação das células satélites. Menor produção de miofibrilas.
Também não. Maior produção de células satélites e diminuição do volume de fibras musculares? Não. Eu terei a maior produção de células satélites, mas o volume das fibras musculares também vai aumentar. Sendo assim, ficamos com a letra E. Concorda? Maior proliferação de células satélite e aumento do volume de fibras musculares. Repetindo, não a letra A, por quê? Porque eu não vou ter proliferação de fibras musculares. Eu vou ter o aumento do seu volume. Se você nasceu com 500 milhões de fibras musculares, você vai morrer com 500 milhões de fibras musculares. O que faz com que o músculo cresça é a sua hipertrofia. E essa hipertrofia é caracterizada pelo aumento do seu volume. Show de bola? Muito bem. Questão de número 3. Olha só, questão de número 3 é show, porque o texto para a próxima questão descreve passo a passo como acontece o processo de clonagem. A resolução da questão de número 3 te dá todos os subsídios necessários para que você resolva qualquer questão envolvendo clonagem. Por quê, professor? Olha só. A sequência a seguir indica de maneira simplificada os passos seguidos por um grupo de cientistas para a clonagem de uma vaca. Item 1. Retirou-se um óvulo da vaca Z. O núcleo foi desprezado, obtendo-se um óvulo anucleado. Certo ou não? Retira-se o núcleo do óvulo, já que o material genético deste óvulo não me interessa. Certo? 2. Retirou-se uma célula da glândula mamária de uma vaca W, o núcleo foi isolado e conservado, desprezando-se o resto da célula, porque me interessa apenas o núcleo celular da vaca W, que é a vaca que eu pretendo clonar. 3. O núcleo da célula da glândula mamária foi introduzido no óvulo anucleado. A célula reconstituída foi estimulada para entrar em divisão e iniciar então o processo de formação embrionária. Item 4. Após algumas divisões, o embrião foi implantado no útero de uma terceira vaca Y, mãe de aluguel. O embrião se desenvolveu e deu origem ao clone. Beleza? Detalhadamente todas as fases envolvidas no processo de clonagem. E em seguida vem a questão do Enem de 99. Considerando-se que os animais Z, W e Y não têm parentesco, pode-se afirmar que o animal resultante da clonagem tem as características genéticas de que vaca? Ora, da vaca que forneceu o núcleo somático, que foi a vaca W, cuja célula foi retirada de suas glândulas mamárias. Então ficamos com a letra E. Agora, existe um outro tipo de questão envolvendo essa temática aqui, onde pode-se perguntar o seguinte: ora, quem foi que forneceu o óvulo? O óvulo foi fornecido pela vaca Z. Concorda ou não? Pode o clone da vaca W apresentar alguma informação genética referente à vaca Z doadora do óvulo? A resposta é sim. E que material genético é esse, professor? É o DNA mitocondrial. Você sabe que mitocôndrias e cloroplastos são estruturas celulares que possuem DNA próprio, mas todo DNA referente às mitocôndrias você herda de sua mãe e nunca do seu pai. Beleza? Porque as mitocôndrias do pai ficam na parte intermediária da estrutura do espermatozoide, que tem o corpo celular, que é a cabeça, a parte intermediária cheia de mitocôndrias, que fornece energia para o batimento flagelar, e não há mitocôndrias no interior da célula. E quando o espermatozoide adere ao ovócito na fecundação, ele apenas injeta o seu núcleo dentro desta célula. E o resto das estruturas, inclusive a parte intermediária com as mitocôndrias, ficam do lado externo deste óvulo fecundado. Então,
Ora, a vaca W possui material genético proveniente da vaca Z, que foi doadora do óvulo. E que material genético é esse? É o DNA mitocondrial. Fica a dica aí para você. Questão de número 4. Enem 2009, a ideia de que uma pequena população de células-tronco malignas pode causar câncer não é exatamente nova. As primeiras pesquisas com células-tronco, nas décadas de 50 e 60 do século passado, tiveram início justamente em tumores. As células capazes de gerarem tumores se parecem com as células-tronco em vários aspectos. Entre esses aspectos inclui-se a capacidade... Ora, que capacidade? Preste atenção. Qualquer questão envolvendo células-tronco, observe o seguinte: existem duas características fundamentais que são inerentes às células-troncos. A sua alta plasticidade. Professor, o que é essa alta plasticidade? A sua alta capacidade divisional, a sua alta capacidade de se dividir, originando novas células. E a outra característica marcante da célula-tronco é a sua indiferenciação. São células indiferenciadas com capacidade de se diferenciar em qualquer célula de indivíduo adulto para formar qualquer tecido. Isso é extraordinário, porque podemos usar essas células-tronco para reconstituir em indivíduos adultos tecidos lesados. E aí, na letra A ele diz, olha só, esses aspectos incluem a capacidade de alta especialização. Células-tronco não possuem alta especialização, não são células especializadas, são células indiferenciadas, com capacidade de se especializar em qualquer coisa. Beleza ou não? Matar as células vitais circundantes não possui essa capacidade. Não é uma característica de células-tronco serem invasivas ou mesmo matar células circundantes a elas. Não, de maneira alguma. Proliferação lenta, o que está relacionado à longevidade da célula, nenhuma delas tem essa característica. Nem a célula-tronco tem a característica de proliferação lenta e nem as células tumorais também têm essa característica. Beleza? Letra D, proliferação agressiva, que faz com que invadam outros tecidos distantes do órgão original. Quem faz isso, amigos, são células tumorais. As células tumorais têm proliferação agressiva. Invadem outros tecidos, sim. Podem se espalhar pelo organismo. Quando se espalham, chama-se o quê? Metástase. Um câncer em metástase é um câncer que já generalizou-se, que já se espalhou por diversos tecidos corporais. E aí, originar vários outros tipos de tecidos, isso não é característica de célula tumoral, isso é característica de célula-tronco. Beleza? Show de bola? Qualquer questão envolvendo célula-tronco, com essas informações aí você será capaz de resolver. Vamos para a questão 5. Questão Enem 2022. Extremamente recente, envolvendo o nosso amigo Covid-19. Covid-19, cara, é um assunto que você não pode deixar de ir para a prova sem ter um conhecimento prévio sobre ele, porque os vestibulares, de um modo geral, inclusive o Enem, tá certo, já vem explorando coisas relacionadas ao Covid. E assim, entre as diversas técnicas para diagnóstico do Covid-19, destaca-se o teste genético. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR, reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. A PCR é reação de cadeia de polimerase. Utiliza polimerase, que é uma enzima especializada em polimerização. Você já ouviu falar em DNA polimerase, que participa ativamente no processo de replicação da molécula de DNA. Beleza? Então, essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, um vírus de RNA.
Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções do indivíduo, uma etapa que antecede a reação de PCR. Precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Ok? Essa etapa deve ser realizada para, letra A, concentrar o RNA viral para otimizar a técnica? Não. Identificar nas amostras anticorpos anti-SARS-CoV-2? Também não. Proliferar o vírus em cultura aumentando a carga viral? Não tem sentido. Purificar ácido nucleico viral facilitando a ação da enzima? Também não. Obter moléculas de cDNA viral por meio de transcrição reversa? Esta é a resposta. PCR é uma máquina especializada em produzir cópias em massa de DNAs ou fragmentos de DNAs. A máquina trabalha com DNA. Então a questão aqui é o seguinte: o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA, tá? De senso positivo, o RNA mensageiro. RNAs mensageiros são muito sensíveis, beleza ou não? E difícil de manipular. A questão é essa, porque eles são altamente instáveis. O RNA, ele nasce para morrer. Quando uma célula vai traduzir um gene, a primeira coisa que tem que fazer é converter uma informação de DNA em RNA, chama-se transcrição. O RNA transcrito, ou o gene transcrito, ele vai para o ribossomo e o ribossomo traduz essa informação de ácido nucleico numa informação de aminoácido. Beleza? É isso aí, certo? Mas, uma vez feito o mecanismo de tradução, esse RNA será automaticamente quebrado, automaticamente destruído. Então ele já nasce para morrer. Sendo assim, devido à sua própria instabilidade química, você entende isso melhor ao estudar os açúcares, desoxirribose e ribose, no estudo do DNA. Nós temos uma aula sobre isso no nosso canal, que mostra o porquê da instabilidade do RNA mensageiro, que é uma molécula altamente oxidável, ela oxida com facilidade, o que não acontece com o DNA. Por causa disso, então, o que é que se faz? Pega o RNA viral e produz-se um DNA complementar. Como é que eu faço para pegar um RNA e converter numa molécula de DNA? É simples, apenas usando a enzima transcriptase reversa, que são enzimas encontradas em retrovírus, como os vírus da série HTLV, ou mesmo o vírus HIV que provoca AIDS. Esses vírus, então, possuem essa enzima. Eu uso essa enzima para pegar o RNA viral do SARS-CoV-2 e converter num DNA do vírus, que eu chamo de cDNA. Agora sim, eu pego esse cDNA e faço cópias dele utilizando a técnica PCR. Beleza? Então, letra E é a resposta da questão. Penúltima questão, questão 6, questão sobre teste de paternidade. Cai muito em provas de biotecnologia, Enem e PPL 2017. O resultado de um teste de DNA para identificar o filho de um casal entre 5 jovens está representado na figura. As barras escuras correspondem aos genes compartilhados. Qual dos jovens é filho do casal? Esse é o tipo de questão que eu chamo de questão chocolate. Por quê, professor? Olha só, ele te dá, ok, o código de barras ou o código de bandas de DNA obtido por técnica de eletroforese. E aí o que você vai fazer? É só analisar. 50% do seu material genético é proveniente de uma mãe. Os outros 50% é proveniente de um pai. Dica para você: o que não aparece na mãe tem que aparecer no pai. O que não aparece no pai tem que aparecer na mãe. E aí eu terei o quê? O filho biológico de um determinado casal. Ok? Olha lá, eu tenho aqui a mãe, eu tenho aqui as bandas, tá certo ou não? Do seu DNA. Eu tenho aqui o pai, as bandas do seu DNA, e tenho aqui os 5 supostos filhos do casal, 1, 2, 3, 4 e 5. Olha como é simples. Se você olhar para o indivíduo 1,
você vai ver o seguinte, né? Olha só, aqui o indivíduo 1 não tem uma sequência, como o pai também não tem. Aqui ele não tem a sequência, como a mãe também não tem. Agora aqui, olha só, ele apresenta uma banda, ok? Uma banda, que essa banda não aparece no seu pai e não aparece na sua mãe. Então, ele não é filho do casal. Não aparece no pai, beleza, tem que aparecer na mãe. Não aparece na mãe, beleza, tem que aparecer no pai. Aparece nele e não aparece em ambos, ele não é filho do casal. Um fica descartado. A mesma coisa aqui no indivíduo 2. Observe que o indivíduo 2 tem uma banda aqui embaixo. Ó, essas duas bandas aqui não aparecem no pai e não aparecem na mãe. 2 também é descartado. O indivíduo 3, a sua primeira banda aqui, pertence à sua mãe. Olha ela aqui. A segunda banda aqui pertence ao seu pai. Olha a banda aqui. Essa terceira banda aqui pertence à sua mãe. E a quarta banda aqui aparece no seu pai. Então, sendo assim, o indivíduo 3, beleza, é o filho deste casal. Se você analisar 4 e 5, não precise ir muito longe. Analisando aqui embaixo essas duas bandas aqui, que estão presentes em 4 e em 5, não estão presentes no pai e nem na mãe. Então, fora. Última questão dessa análise de biotecnologia para o Enem 2024, Enem Digital 2020. Analise o esquema de uma metodologia utilizada na produção de vacinas contra a hepatite B. Nessa vacina, a resposta imune será induzida por um ou uma proteína. Beleza ou não? Olha só, vamos analisar aqui calmamente. Esse gráfico aqui é super interessante. Por quê? A partir desse gráfico você entende a tecnologia de DNA recombinante e o processo de produção de organismos transgênicos. Quer ver? Olha só, aqui eu tenho uma bactéria, aqui ele está mostrando DNA bacteriano e aqui ele está mostrando uma molécula de plasmídio, que é uma molécula de DNA circular responsável na bactéria por produzir ou por gerar a resistência a antibióticos. Beleza? Em técnicas de engenharia genética, retira-se o plasmídio bacteriano, dissolvendo a célula com detergente biológico. Usa-se enzimas de restrição para cortar o plasmídio. Pega o DNA do vírus da hepatite B, extrai-se o segmento do DNA do vírus da hepatite de interesse e se implanta usando a enzima ligase no plasmídio retirado da bactéria. Ora, perceba que esse plasmídio ele tem sequência genética da bactéria e uma sequência genética do vírus da hepatite. Esse DNA, que contém sequências genéticas de espécies diferentes, é um DNA recombinante. Beleza? Misturando esse DNA recombinante com fungos de levedura, essas leveduras absorvem o plasmídio, tá vendo só? Beleza? As leveduras se multiplicam por cisciparidade ou divisão binária em meio de cultura, originando N e N e N e N células de levedo. Essas células novas de levedo, que nada mais são do que levedos transgênicos, não é isso mesmo? Porque eles possuem sequências genéticas de diferente espécie, passa então a sintetizar a proteína HB, que é a proteína antigênica, que estimula o sistema de defesa imunológico a produzir anticorpos contra o vírus da hepatite B. Essas proteínas, então, são purificadas, colocadas em vidrinhos específicos e produz-se assim a vacina. Então, quando você vacina o indivíduo, você está injetando nele exatamente a proteína HB, que é a proteína antigênica, que irá estimular o sistema de defesa imunológico do vacinado a produzir anticorpos contra o vírus da hepatite B, fornecendo assim a ele imunidade a esta doença. Show de bola?
Com essas questões que trabalhamos aqui de biotecnologia envolvendo clonagem, DNA recombinante, transgênicos, entre outras coisas que nós comentamos aqui, teste de paternidade, você será capaz de resolver com certeza a maioria das questões de biotecnologia que venham a ser incidentes na prova, entendido, do Enem 2024. Beleza? Era esse o recado que eu tinha a te dar. Boa sorte na prova, vai ser uma excelente prova, não tenho certeza, e continue nos acompanhando nas nossas biorevisões Enem 2024. Aguardo você na próxima. Até lá!